Olá pessoal, eu sou o jornalista Willames Júnior, estou aqui com meu amigo João Batista, meu amigo Léo Barbosa e nós vamos apresentar o Pod News de hoje. Léo Barbosa vai dar os destaques de hoje para vocês. É isso, Williams Júnior, João Batista e a todos que assistem o Pod News. Vamos aos destaques de hoje, desta segunda-feira, 18 de maio. A vacina desenvolvida por empresa norte-americana tem resultados positivos. Secretário da ONU critica países que não seguem recomendações. O presidente Jair Bolsonaro participou neste domingo de uma manifestação em Brasília. Ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, morre em decorrência da Covid-19 na madrugada desta segunda-feira. O governador João Azevedo assinou um decreto ampliando medidas contra o novo coronavírus. E vamos trazer também os números atualizados do novo coronavírus aqui no estado da Paraíba. Esses são os destaques do Pod News de hoje. Obrigado, Léo Barbosa. E agora nós vamos apresentar a primeira notícia de hoje. É isso mesmo. E a empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira, dia 18, ter obtido resultados positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes foram feitos em pequeno número de voluntários. Segundo a empresa, a vacina produziu resposta imune em 8 pacientes que a receberam, afirmou a agência de notícias France Press. Um balanço da Organização Mundial da Saúde, OMS, com dados até sexta-feira, dia 15, aponta que atualmente há 118 vacinas contra o coronavírus sendo desenvolvidas. Entre elas, 8 estão em fase clínica, entre elas a da empresa Moderna, e 110 em fase pré-clínica. No Brasil, começam nesta semana os testes de vacina em animais feitos pela Incor. Muito bem, João Batista, Léo Barbosa, tá fluindo, né? As coisas estão acontecendo, os médicos estão conseguindo recuperar mais pessoas do novo coronavírus, vacinas que estão sendo analisadas, não é? A sua produção, e aí o que vocês têm a me falar sobre isso? Sim, os cientistas, né, estão aí trabalhando incansavelmente, né, para trazer aí uma cura, um tratamento, né, uma vacina, né, a vacina que ela demora, né, tem muitos testes, muitos estudos a serem feitos, né, até se encontrar aí a vacina que traga uma cura, né, acredito aí que o mais rápido possível, né, teremos uma vacina, né, que resolva, né, essa pandemia do novo coronavírus, e quem sabe o mais rápido possível teremos essa vacina, né? Exato. Williams e João Batista. Exato, Léo Isso Barbosa, mesmo, João Batista. os estudos estão sendo feitos, até porque essa doença está não só, né, em poucos países, mas está quase no mundo todo, e a cada dia você vê o número de pessoas que morrem por conta dessa doença, né? É uma doença que está matando muitas pessoas, e a doença não escolhe classe, e a gente já viu que não escolhe idade. É uma doença que está devastando mesmo muitas pessoas mesmo. Então, assim, é importante que os cientistas consigam, né, pelo menos essa cura, para que os números estabilizem de pessoas, que muitas vidas sendo tiradas por conta dessa doença. Exato, João Batista, Léo Barbosa. E as vacinas, em sua maioria, estão sendo produzidas em larga quantidade para que sejam repassadas o mais rápido possível para as pessoas. Ou seja, mesmo que a vacina não tenha
a sua total eficácia comprovada, ela está em larga produção. E aí, se tivermos uma vacina que seja efetiva contra o coronavírus, não é? For descoberta e tudo corra bem, podemos ter uma vacina daqui para o final do ano em uma perspectiva muito boa, uma perspectiva otimista. Muito otimista. Podemos ter uma nova vacina, não é? E em breve nos livrar dessa doença. Léo Barbosa, eu quero que você traga a nossa próxima notícia, por favor. Vamos nessa, né? Porque o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, criticou nesta segunda-feira os países que ignoram as recomendações da Organização Mundial da Saúde para responder à pandemia do novo coronavírus e estimou que o mundo paga um preço alto por essas estratégias divergentes. Muitos países ignoraram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, acrescentou ele em uma videoconferência, né, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde. Como resultado, o vírus se espalhou pelo mundo e agora se dirige, né, para países do sul, onde pode ter efeitos ainda mais devastadores e corremos o risco de novos picos e novas ondas, acrescentou, sem citar os países. Léo Barbosa, João Batista, mas não precisa nem citar, né? Nós vivemos num país em que são descumpridas pela população e pelos políticos. Pela população e pelos políticos, mas venhamos e convenhamos. Exemplo, o nosso chefe de Estado, né? Exato. O presidente até não aceita muito as ordens da Organização de Saúde, mas porém muitos governadores contra de mesmo assim. Aqui no meu estado não, aqui no meu estado vai ser assim. Exato, João Batista. E é isso que está fazendo com que o pico não seja nem tão alto, é porque os estados estão tomando algumas providências, diferente do pensamento do governo federal. Exato, João Batista. Os estados, eles precisam, não tomar medidas baseadas na ciência, baseadas em orientações da Organização Mundial da Saúde, para que tenha efeito positivo, não é? Não tem como você ignorar a ciência e se sair bem diante dessa pandemia. Na Alemanha já tivemos o retorno do futebol, na Tailândia já voltaram a abrir shoppings, ou seja, países que seguem as recomendações científicas, que não se apropriam do obscurantismo, que seguem o que os cientistas falam, não é? Que é o óbvio, estão tendo êxito, não é? No combate ao novo coronavírus. É porque aqui no Brasil há duas coisas, né? A pessoa politica muito as coisas e também a própria população tem a cabeça dura. A própria população não aceita o que os governos querem, né? Como a gente viu, tem que ter decreto mais sério, que é para que as pessoas fiquem em casa, né? Infelizmente estamos vivendo esse momento, falando a nível de Brasil, né? Um momento muito crítico, porque além da pandemia do novo coronavírus, nós temos uma briga política aqui. Exato. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, né? E ele mesmo é contra, né, o isolamento social e defende a questão da economia, né? Exato. E aí quem é contra a questão de liberar geral, de voltar ao comércio, enfim, acaba taxado como esquerdista, né? Exato. Então a gente vive essa briga política aí de pessoas se dizendo a favor da vida, né? E aí totalmente a favor do isolamento social, né? E alguns falam até em lockdown, né? Exato. E o presidente da República e os seus apoiadores são totalmente contra, né? No isolamento social, pensando na economia, né? Já que o nosso país já vinha vivendo aí com um alto número de desemprego, né?
e agora que está crescendo cada vez mais. Então, o presidente aí preocupado com a economia e querendo o comércio aí, os empregos e as pessoas na ativa aí, né, Williams e João? Exato, Léo Apoiadores do Barbosa. governo até dizem que essa doença não é nem tão grande assim e que as pessoas, na verdade, os políticos querem derrubar Bolsonaro para dizer que ele não foi um bom governo. Mas quando você vê os números em nível de estado, em nível de do país mesmo, o número de pessoas que estão sendo mortas, que sai todos os dias, a gente vê o grau que essa doença é realmente uma doença que está tirando muita vida. A política tem que esquecer. O que importa é que a população, as que já estão com coronavírus, que se curem e que as pessoas que não pegou ainda, que evitem, né, para não contrair essas doenças. Até porque o sistema de saúde daqui do Brasil nunca foi bom, né? Isso? Exato, nunca foi bom. E assim, essa troca de farpas, na verdade, não resolve nada. Quem acompanha o que vem sendo falado pelo governador de São Paulo, João Dória, percebe um tom de politicagem nas suas colocações, entendeu? Não que esteja defendendo o que o presidente fala, mas a politicagem está presente nos dois lados. Infelizmente. Tanto no lado do presidente, quanto no lado da oposição. Né? Exato. E agora eu vou pedir para o nosso amigo João Batista nos dar a nossa próxima notícia. João, nos mantém informado. E qual é a notícia que você vai trazer para a gente, João Batista? Olha, o presidente Jair Bolsonaro e cerca de 11 ministros recepcionaram ontem manifestantes pró-governo, cujo participação após uma carreata se concentraram em uma aglomeração em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. De máscara e ao lado de ministros e parlamentares, Bolsonaro acompanhou a manifestação no alto da rampa do Planalto. Entre os ministros estavam Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e também Marcos Ponte, da Ciência e Tecnologia, e vários outros ministros, né? Isso estava nesse manifesto que, na verdade, Bolsonaro ele ficou um pouquinho afastado, ele não foi junto com as pessoas, mas como o presidente deixa o isolamento de casa, muitas pessoas dizem, não, se ele deixa, então eu posso também, principalmente os apoiadores dele. Exato. E também os ministros, não é isso? Exato. Eu falei alguns ministros, mas eram 11 e tinha o ministro da Educação, por exemplo, que também estava lá, que também esse negócio de coronavírus também vai pela educação de cada pessoa, não é isso? Exato, e vai afetar o Enem, João Batista. João Batista, se a gente olhar de uma perspectiva que, como viemos falando antes, que existem politicagem dos dois lados, estamos vendo aí o reflexo do presidente Jair Bolsonaro nos seus apoiadores. Ele vem adotando medidas para a retomada da economia, criticando as medidas do isolamento social, mas percebemos um tom mais ameno. Talvez isso seja causado pelo o acordo que ele está fazendo com o Centrão, não é? Ele está adotando um tom mais ameno, percebeu que a estratégia de governo dele em ficar mais isolado, ficar mais afastado, não estava sendo uma coisa tão boa para ele, e inclusive os seus apoiadores, a maioria, você percebe que o perfil do apoiador atualmente do presidente Jair Bolsonaro são pessoas que são empresários ou são pequenos produtores que estão desesperados com o seu negócio indo ladeira abaixo. Então percebemos que a politicagem afeta as pessoas e afeta o seu posicionamento. Isso, em contrapartida, ninguém fala assim, nem tanto na educação, né? Nas pessoas Exato. que estão sem ir para escolas, e tem até escolas que adotaram para o ensino à distância, Sim. mas porém não é todo mundo, né, que tem acesso à internet. Não. Infelizmente não tem
computador, não tem um celular para estudar. Principalmente os alunos das redes estaduais, né, e municipais não têm condições, né, como alunos das redes particulares, né? Isso, Não tem Exato, a Léo mesma Barbosa. oportunidade, não é isso? E aí E temos o Enem também, né, que É. está mantido até o princípio. Então é complicado, viu? é complicado. E Léo Barbosa, nós temos que lembrar também que os alunos, não é, que são de escola pública, muitos vão apenas para comer, muitos vão Sim. apenas para se alimentar, porque em suas casas não tem alimento, não tem comida. Muitos passam fome, Ai. entendeu? Alguns vão só para jogar bola. E tem que entender que a realidade de alguns alunos não é se preocupar simplesmente em estudar. A realidade de alguns alunos também é a escola, porque eles precisam da comida da escola. Sim. E os pais deles, se eu não me engano, alguns pais precisam ter a frequência, não é, dos seus filhos em dia para que eles recebam o Bolsa Família. Sim. Me corrija se eu estiver errado, Léo Barbosa. Realmente tem. Os filhos têm que estar matriculados Tem e devidamente com o número de presença na... Exato. É E complicado. a gente não vê em debate nenhum do presidente, eu pelo menos não vi, ele falando sobre a educação. Quer dizer, eu vi poucas vezes. Ele só Apenas em 2018. A única coisa que eu vi ele Batista. falando nessa pandemia, a única coisa que eu vi ele falando era que o vírus não estava na escola, né? Isso, então assim, as crianças podiam voltar a estudar. Mas eles não falam na educação como um todo, é só mais na economia. Exato. E isso é o que a gente vê, que é a realidade, não é só de Bolsonaro, mas os demais presidentes, eles optaram para a educação, para trazer uma educação de qualidade, que é criar pessoas que sigam a orientação deles, né? Isso, infelizmente. Exato. João Batista, é isso. contextualizando o que você falou, estão deixando de priorizar o CPF e priorizando os CNPJ. Esse é um resumo do atual momento do governo de Jair Bolsonaro. Muito bem, João Batista, eu quero dar a próxima notícia para vocês. Vamos manter vocês informados, não é? Que o ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, morreu na noite de ontem, aos 88 anos, em um hospital particular da capital paraibana, João Pessoa. Ele estava internado desde 1º de maio e teve resultado positivo para a Covid-19. A morte do ex-governador ocorreu 10 dias após sua esposa, a ex-deputada Lúcia Braga, também morrer em decorrência da mesma doença. Por ser um caso de Covid-19, não houve velório, apenas familiares puderam acompanhar o sepultamento na manhã de hoje com o caixão fechado. O atual governador do estado, João Azevedo, usou as redes sociais para lamentar a morte de Braga. E o prefeito de João Pessoa também lamentou e decretou o luto oficial de 3 dias. Wilson Braga, que foi um grande governador aqui da Paraíba. Wilson Braga foi governador, foi vereador, foi prefeito de cidade, daqui de João Pessoa também. Subindo, E né, outras João, cidades, as escadinhas para chegar a ter uma foi posição deputado mais estadual, alta. deputado federal, ou seja, ele Bem atuante na política, É. né? Bem importante aqui na política da nossa Paraíba. E se acompanhar sobre João Azevedo, sobre Wilson Braga, ele era braço forte para os pobres, ele sempre via os pobres, né? Segundo relatos. João Batista, e a gente vê que o Covid-19 é um vírus que veio para abalar a economia, veio para abalar o estilo de vida da população. O psicológico também, Porque muito bem imagina o colocado. psicológico da família, né? Que perdeu Exato. já os filhos, que já perdeu a mãe e agora perdeu o pai. João Batista, Justamente por conta e dessa até, doença. e até a idade mesmo, tudo bem que ele tinha 88 anos, mas devemos ter na cabeça, não é? Que ele tinha condições de se tratar.
podia ter uma condição privilegiada Estava em relação... em um hospital particular, né? Exato. Estava em um hospital particular e assim a maioria da população não tem como usufruir de um hospital particular quando tem qualquer outra doença, e ainda mais num momento como esse, não é, de Covid-19, é muito importante ter um plano de saúde. Infelizmente, o dinheiro não salvou. Infelizmente, nem salva, né? infelizmente Ninguém. essa doença não escolhe. Ela não Ou- escolhe ou vítima. rico, ou pobre, É, o branco, o negro, tanto faz. Não escolhe. e aí, Infelizmente ela não escolhe. a gente percebe, não é, que a doença não é uma invenção, não é Não. nada disso. Ela pega rico, pega pobre, como nós falamos aqui, e aí ressalta a narrativa de que devemos tomar cuidado com o Covid-19. Qualquer pessoa está sujeita a pegar e até morrer pelo vírus, infelizmente. Só nessa notícia traz a notícia de dois políticos, né? Que é Lúcia Braga, esposa dele, e ele, Sim, que que morreu por também- conta do Covid-19. Exato, João Batista. Não é isso? Também foi uma Uma fatalidade. mulher aí bem importante no cenário político aqui da nossa Paraíba. Exato. Léo Barbosa, eu vou pedir para você trazer a nossa próxima notícia aqui. É isso, Williams, porque o governador João Azevedo assinou um decreto, né, nesse último sábado, prorrogando o isolamento social até o dia 31 deste mês, né, maio, e ampliando as medidas restritivas que agora passam a vigorar em todos os municípios paraibanos, porque antes vigorava apenas naqueles municípios que tinham casos confirmados, né, do novo Exato. coronavírus. Agora são todos, né, os municípios da Paraíba, independente de ter registro ou não. O decreto, né, que foi publicado em edição eletrônica especial do Diário Oficial do Estado. Além da continuidade da suspensão das atividades consideradas não essenciais para este momento, né, de pandemia, com o novo decreto, os estabelecimentos comerciais ou empresas de transportes públicos serão multados, né, em R$100, né, por cada pessoa que estiver no seu interior sem a máscara, né? Esse acessório que é obrigatório também em todos os espaços públicos do Estado. Os recursos provenientes das multas aplicadas serão destinados, né, às medidas de combate ao novo coronavírus. João Batista, Léo Barbosa, as coisas estão complicadas e as medidas vêm sendo, não é, mais duras a cada dia que se passa. Porque, William, as pessoas não respeitam as orientações, né? Infelizmente, aqui, não só na Paraíba, como no Brasil todo, as pessoas só veem quando viram lei e dói no bolso, né? Exatamente. Exato. E outra coisa, ontem ocorreu uma manifestação também aqui em João Pessoa, não foi? Foi no apartamento do prefeito daqui da Paraíba, de João Pessoa, Luciano Cartacho, e foi até a granja do governador João Azevedo. Foi de um canto até outro, os manifestantes que estavam trajados com roupas que simbolizam a cor da bandeira do Brasil e estavam lá manifestando em prol de voltar às atividades econômicas, mesmo que não essenciais. E não só ontem, Williams e João e todos que estão acompanhando o Pod News, mas hoje também, na manhã desta segunda-feira, teve também uma manifestação, né, do pessoal da construção civil. Bem lembrado, Com Léo. esse novo decreto aí, a partir de quarta-feira, não vão poder trabalhar, né? Então eles estiveram na manhã de hoje, começaram ali em frente à granja do governador, né? E foram até o condomínio
do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, né? E eles que então contra esse decreto aí que param as atividades da construção civil. Então tivemos ali vários caminhoneiros, inclusive, né? O pessoal ali, os caçambeiros, como podemos chamar, né? Porque não atinge só o pessoal ali da construção civil, mas atinge também o pessoal lá que... Os ditos peões, não é? Exatamente. Atinge, uma cadeia, né, de pessoas que vão sendo atingidas, né? E a construção civil, ela estava parada, mas retornou com algumas exigências, né? Como, por exemplo, vários lavatórios, por exemplo, né? O distanciamento ali entre as pessoas, um álcool em gel com detergente, enfim, várias medidas aí que o pessoal ali da construção civil disse que tinham sido acatadas, mas aí com esse novo decreto suspende de vez. Exato. Sem contar que para eles adotarem as medidas que foram dito antes de parar, eles tiveram que gastar, né, isso? Sim. Para comprar álcool gel, por exemplo, fazer os lavatórios, que é muito essencial, não só por conta da pandemia, mas tem que haver, né, Sim, essa com higienização certeza. para quem trabalha na construção civil. Exato. Sobre essas manifestações, meu ponto de vista, eu não sou a favor dessas manifestações quando há concentrações, independente de ter coronavírus ou não. Eu acho que há muitas outras opções para se manifestarem e geralmente essas manifestações não resolvem, ou se resolver é a pouco prazo. Depois volta ao normal tudo e não foi esse caso, mas geralmente nas manifestações a gente vê que algumas coisas são destruídas e depois que passa a manifestação só baixa a poeira e tudo volta ao normal. João Batista, me diga uma coisa. Você acha que o que está ocorrendo é culpa do governo federal? Esse racha entre o governador, prefeito, como podemos chamar, esse conflito de narrativas, não é? É governador, é prefeito que está fazendo isso. Você acha que isso é culpa do governo federal? Na verdade, eu acho que a culpa em ambos, né? Um que, para mostrar que é mais forte, ele coloca um decreto e outro diz não, como eu acabei de dizer, não, aqui vai o que eu falo. Certo, Entendeu? João Batista. E Léo Barbosa, o que você acha? Você acha que a culpa disso é do governo federal? Você acha que esse racha entre políticos, prefeitos e governadores, esse conflito de narrativas é culpa do governo federal ou não é uma coisa autêntica que acontece assim, sem precedentes? Olha, Williams, é complicado, né? Porque estamos passando aí por um momento complicado, né? Sim. Com essa pandemia aí em todo mundo, e ainda temos que passar por essa briga e essa guerra política, né? Entre Briga de egos, né? governadores, enfim, o presidente da República e enfim, E aí alguns prefeitos também. alguns isso. prefeitos também, Tem alguns e aí o próprio STF deu poder a municípios, né, a governadores. Exato. E o presidente, ele decreta ali, né, mas quem manda mesmo são os governadores e os prefeitos, né? Então Exato. cada um decide ali as medidas que toma, né? O que achar ali, o mais restritivo, né, acaba sendo obedecido, né, com os decretos municipais e estaduais. João Batista. Tem alguns governadores que ainda tá no palanque, algum governador não, o Bolsonaro ele ainda está no palanque, ele fala muito na eleição de 2022, enquanto não descer do palanque, essa situação não vai resolver. Se todos os políticos, seja prefeito, governador e o presidente, se juntarem para
Em prol de uma causa, não é? Em prol da gente que colocou ele no poder, Exato, das exato. pessoas que votaram nele. E até de quem não votou também. De quem não votou também, né? Mas se eles se juntarem e pensar nos eleitores, aí eu acho que a situação minimiza mais. João Batista, Léo Barbosa, agora eu vou dar o meu ponto de vista sobre isso também. É complicado, não é? Ter esse conflito entre governador, prefeito e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas aí tem uma coisa interessante também nisso tudo. Uma utopia que nós podemos destacar. E se o presidente Jair Bolsonaro subsidiasse as pequenas empresas? E se o presidente Jair Bolsonaro subsidiasse os trabalhadores? E se o governo federal pagasse o auxílio a quem realmente precisa? E fosse um auxílio em uma quantidade monetária maior, entendeu? Se isso acontecesse, será que o povo não iria ficar em casa? Será que o povo não iria obedecer a essas medidas? É complicado, não é? Muito complicado você fazer uma fiscalização de quem trabalha com isso, quem trabalha com aquilo, mas nós devemos lembrar que o governo federal tem sua parcela de responsabilidade no meio de todo esse processo, não é? O presidente Jair Bolsonaro, a princípio, queria pagar apenas R$ 200 de auxílio para o povo, o que são migalhas para o povo. Então é uma coisa que nós não podemos admitir isso, entendeu? João Batista, Léo Barbosa, vocês têm algum comentário, alguma coisa? Sobre esse auxílio que você falou, que são 3 meses as pessoas recebendo, depois da pandemia, né, que o cenário da economia vai estar realmente crítico, como vai ficar essas pessoas, né? O presidente também, os governadores, as pessoas têm que ver também a assistência para dessas pessoas depois da pandemia, porque a economia não vai se recuperar de forma imediata. De forma imediata. Então, assim, tem que pensar também depois para ver como vai ficar as pessoas, não é isso? Exato. E agora nós vamos dar a próxima notícia. Léo Barbosa, você quer